aqui conosco, tá bom? Você acha lá na tua Bíblia, capítulo 26 do livro de Gênesis, acha lá o versículo 18, por favor. O negócio está tão bom que essas águas de copinha assim lá em casa faz tempo que não tem. Vamos aproveitar e tomar, né? Depois, se você quiser, vem aí que eu vou guardar um gole para o irmão, para a irmã, que essa água é abençoada. A intercessão já abençoou, ungiu, consagrou. Gênesis 26, versículo 18 diz assim: Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaque pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Um dia os empregados de Isaque estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina d'água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, afirmando que a água era deles. Por isso Isaque deu a esse poço o nome de discussão. Depois os empregados de Isaque abriram outro poço e por causa dele também houve discussão. Então Isaque pôs o nome de inimizade. Isaque saiu dali e abriu outro poço, e como não houve discussão por causa dele, o chamou de lugar espaçoso. Ele disse: acho que o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nessa terra, e aqui vamos ficar à vontade. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu a ele: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai, não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do seu servo Abraão, eu abençoarei você, farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaque construiu um altar, ali adorou a Deus. O Senhor, ele arrumou as suas barracas naquele lugar, e ali os seus empregados cavaram outro poço. Amém? Vai lá para mim comigo no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 39 ao 41. Diz assim: Mas eu lhes digo, não se vinguem do que faz mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga a 1 quilômetro, carregue 2 quilômetros. Amém. Feche os seus olhos, por favor, irmão. Bondoso Deus, essa é a tua casa, o templo, o lugar de adoração, de se encontrar com o Senhor, de poder exaltar o teu nome, engrandecer, louvar. O louvor que transforma, que restaura, que cura e faz milagre. O tempo da palavra, Senhor, para aprendermos do Senhor, entender melhor cada dia mais o que o Senhor deseja para nós. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Nesse texto que nós vimos de Mateus, está fácil o negócio. Vem alguém com uma mão maior que a minha, dá um pé do vidro na gente, e a gente se recompõe, dá aquela sacudida e vira o outro lado para baixo. Esse texto combina com o temperamento que eu entendo ser o de Isaque. Isaque era assim, alguém que parecia até um homem mimado pelos pais demais. Alguém que casa aos 40 anos porque o pai arrumou uma esposa para ele. Não é um cara que tem muita vontade de sair do ninho. Mas
alguém que também viveu, foi criado, educado por pais que já tinham lá 100 anos e 90 anos. Não podia se esperar muito mais, mas eu creio que havia em Isaac um desejo muito grande de estar o máximo possível próximo de seus pais. Isaac era alguém que expressava mansidão, enquanto às vezes a gente acha que Isaac era fraco e covarde. Isaac vivia num lugar onde a água tinha um valor quase que do ouro. Não havia água em todos os lugares. Isaac aprende com o seu pai. Sabia que a água era vital. Um dos segredos para Abraão prosperar era porque havia uma unção, e eu creio uma unção poderosa, diferente sobre Abraão, no lugar que ele punha a sua mão. Lá brotava água. Isaac parece que herda do seu pai. Há um tempo atrás eu li um artigo que deu uma experiência de alguns cientistas, e eles pegaram e separaram o DNA das pessoas e puseram as pessoas aqui, uma amostra do seu DNA a uns metros distantes em um laboratório. Eles olhavam lá no laboratório e submetiam as pessoas aqui, várias pessoas, a reações de emoção. Conforme as pessoas eram levadas a se emocionar, aqui havia uma reação lá no DNA. Depois também li um artigo que deu uma experiência na Rússia, em que uma mãe de vários coelhos é separada dos seus filhos são levados a uma distância de 80 quilômetros, e eles são submetidos à morte. No exato momento em que eles morrem, há uma reação naquela mãe que eles estão monitorando. Existe uma relação muito grande do nosso DNA, de como nós agimos, aquilo nós transferimos para os nossos filhos. Abraão transfere muitas coisas para o seu filho Isaac, e Isaac se torna alguém que parece que é apagado na história, mas alguém que recebe, usa, aplica e transfere parte ou quase toda essa unção que ele tem sobre ele, essa diferença. Isaac frequenta os lugares onde o seu pai frequentava, age como seu pai agia, mente quando seu pai mentiu. Na cidade de Gerar, Isaac vai por causa da seca em Berseba, onde ele morava. E lá em Gerar era um lugar seguro, protegido, onde ele podia criar, educar, formar sua família. Mas naquela região que ele vai e prospera e colhe a 100 por um, é como se pegasse uma sementinha de trigo e colhesse 100. Quem pegasse 10 sementinhas de trigo, plantasse com a unção de Isaac, colhia 1000. Se plantasse um saco, colheria 100. Isaac vai lá, planta, prospera, enriquece. Então o povo daquele lugar diz: olha, você está prosperando, sendo abençoado, e nós estamos na mesma situação, nós não queremos você aqui. A inveja faz com que aquelas pessoas briguem com Isaac. Para que eles pudessem afastá-lo, eles trancam os poços que seu pai cavou há anos atrás. E quando você trancava um poço, estava se desafiando alguém para lutar, estava desafiando alguém para a guerra. Mas Isaac era do conceito que Jesus falou em Mateus 5, aquele conceito que hoje até nós falávamos sobre Mateus 5, quando Jesus começa seu ministério. Ele disse que é a gente feliz, ele ensina como devemos agir, e ele ensina que devemos agir com mansidão, com calma, com paz, respeitando.
e quando passamos por algum momento difícil, nós devêssemos dar outra face. Isaac faz exatamente isso. Eles agora dizem, expulsam Isaac, trancam os postos, chamam ele para a guerra, para o braço, querem tirar sua vida, mas Isaac não cai nessa onda. Isaac sai dali, o lugar seguro, e agora Isaac precisa se expor no vale. Uma montanha, outra montanha, e um lugar desprotegido embaixo. As guerras, as pessoas que venciam as guerras se instalavam no alto. Quem vencia uma luta ia lá para cima, no monte, porque lá era mais fácil de conter o adversário. Quando ele estava subindo, qualquer empurrão devolvia ele para baixo. Mas Isaac não tem a opção de estar no lugar seguro. Isaac precisa estar exposto. Então Isaac precisa estar no vale. O vale não é lugar para se morar. Exposto não é lugar para se morar. Desprotegido não é lugar para se morar. Longe da igreja não é lugar para se estar. Criar e educar a família longe de Deus não é lugar. Isaac está assim, no vale. O inimigo é espreita, mas Isaac cava poços, onde ninguém nunca tinha encontrado água. Isaac abre um poço e encontra. O vale é o lugar da amargura, do sofrimento. Muitas pessoas estão no vale hoje. O vale talvez da doença terminal. Deu um decreto de morte sobre as vidas, algumas vidas. Talvez o vale de alguns de nós seja o desemprego, a dificuldade financeira, um marido que não quer Jesus, um casamento que está ao pé de ruína. Talvez o vale de alguns seja as amizades dos filhos, a distância da igreja, a proximidade da droga, o relacionamento estreito com o dono do boteco. Quantos de nós estão passando por vales? O vale da vergonha, talvez, porque a vida não tem sido boa como você gostaria. Mas como vencer no vale? Isaac, em todas as suas dificuldades, curvava seus joelhos, pegava uma ferramenta, talvez arcaica, não como esses enxadões hoje fáceis de manusear. Talvez ele pegasse ali um pedacinho de madeira, porque os lugares onde eles cavavam eram de pedra. Talvez cortasse seus joelhos, mas se cavava os poços com os joelhos. O lugar para alguém que quer sair do vale é cavando, é indo atrás, é buscando, é querendo ir para mais profundo, é ir buscando da água mais pura, mais limpa, mais clara, é indo buscar na presença do Senhor. Ele diz que Ele é a água viva, Ele é a água da vida, e nós precisamos cavar na direção dessa água. Esse é o lugar onde Isaac encontrava refúgio para as suas dificuldades, ele encontrava solução para os seus problemas. Cada um de nós que passa por tempos difíceis precisa ir para o fundo, precisa ir para o vale. Parece estranho você, para poder sair, você precisa cavar, ir para dentro, mas era assim que Isaac fazia para que ele pudesse prosperar, vencer. Ele precisava cavar e ir para mais fundo. Mas por pior que pareça, muitos de nós, no momento da primeira dificuldade, param de cavar.
no momento da primeira dificuldade, saem da presença de Deus e do altar. No momento da dificuldade, abandonam a fé. E o Senhor nos pede. E a unção que recebemos? E o esmo aqui que dissemos? E a paixão que demonstramos ter no nosso Senhor? Não dá assim também nem para ouvir que Deus está conosco, mesmo que esteja no vale. Eles chegam e tomam o poço de Isaac. Isaac podia guerrear. Ele podia brigar com essas pessoas. Mas Isaac pega suas coisas, seus filhos, sua família e vai cavar poço em outro lugar. O segundo poço é o poço da discussão. É o lugar de contenda. Não havia água lá. Quando encontraram água, o inimigo disse: essa água é nossa. A água da contenda tem um gosto muito amargo. Como é difícil quando há uma briga sem conserto. Como é difícil quando há uma discussão e não há perdão. Como é difícil quando uma família vive dentro de uma casa e parece que está dentro de uma república. Cada um vai para o seu lado. Hoje é um homem líder de célula, a esposa dele líder de célula, mas foram separados 6 anos, divorciaram, se casaram, depois divorciaram e enquanto eles estiveram casados, a casa deles era assim, era uma república, era o casal e o filho, cada um ia para um canto, ninguém sabia onde estava, nem atendia celular e não se comunicavam, não se conversavam nem antes, nem durante, nem depois, nem em dia nenhum. Então eles escolheram se separar, se divorciaram, ficaram 6 anos longe. E o Senhor entrou na vida dessa família. E quando o Senhor entrou, então eles casaram. Aí verdadeiramente se colocaram diante do Senhor. Não queriam mais experimentar o gosto amargo de um casamento desajustado. Foram abençoados. Choro, lágrima, lindo casamento. O filho presente, a vida restaurada. Não era mais um lar de contenda, mas era um lar de aliança, de cumplicidade, de amor e carinho um pelo outro. Aquela casa não bebe mais água de discussão. Aquela casa não bebe mais água gerada num poço de lágrimas e conflitos. Aquela família entendeu que o melhor seria ela continuar cavando no altar, e ela podia encontrar no altar a água que podia dar alegria para ela. Deus tem água boa para nós. E Ele não quer que a gente beba água de discussão, de contenda, de conflito, dentro, fora da igreja, dentro, fora da nossa casa. Deus quer que a gente beba a água mais pura e que tenha uma enorme placa assim, potável. Então eles vão para o terceiro poço, porque Isaac não quer beber água de discussão. E no terceiro poço, o nome dele é Poço da Inimizade. Inimizade, acusação, raiva, ódio. O nome do poço era Sítima. Era a raiz da palavra Satanás. Inimigo, adversário. Então eles requerem esse poço, mas Isaac não quer beber a água do poço de Satanás.
Isaac tem na sua família, na sua origem, no seu pai, na sua mãe, modelo. Quantos filhos que pais são modelo, conseguem verdadeiramente fazer como seus pais têm feito? Quantos pais teriam a paciência de esperar 40 anos para um filho casado? Quantos pais ficam esperando e ainda ajudam? Por Isaac aprender com seus pais, ele não quer beber da água do mal. Ele sabe que inimizade não faz bem. Ele quer beber água dos poços de amizade, de confraternização, de respeito uns pelos outros. Ele quer beber água num lugar de igualdade como é na casa de Deus. Não existe nenhum de nós que tenha mais valor dentro da casa de Deus. Não tem ninguém na casa de Deus que toma uma ceia com uma oração mais poderosa do que o outro. Não tem ninguém que come um pão diferente do que o outro. A casa de Deus é um lugar de igualdade, de amor, de amizade. Por isso é o lugar para educar, criar, formar os nossos filhos e a nossa família. Isaac via no seu pai não estava mais com ele, mas Isaac não mudou sua forma de pensar. Então ele vai para o quarto poço, porque eles não querem mais Isaac no terceiro. E o quarto poço se chama o poço do lugar espaçoso. Parece que depois de tanta perseverança, de tanto dar outra face, de tanto olhar o inimigo bebendo da água que o seu suor cavou, parece que eu lembro que uma vez, há uns 16 anos atrás, nós tivemos uma caminhonete roubada, e aí quando via uma caminhonete parecida com aquela, parecia que tinha alguém usufruindo do nosso suor. E a gente olhava, e será que não é? Será que não é ela? Era a última coisa que tinha nos restado diante de uma falência. E aí o ladrão roubou. Talvez Deus tivesse dito naquele tempo: eu quero te ensinar a depender de mim, mas eu nunca tinha ouvido isso. E não ouvi e não entendi. Isaac vai para o poço do lugar espaçoso, da prosperidade, do descanso, do alívio. Quando ele encontrou isso, talvez ele dissesse: eu vou parar de cavar poço. Olha para minha mão cheia de calo. Olha para essa minha testa aí, quanto tem para respirar. Talvez Isaac olhou para aquelas ferramentas e pudesse dizer: agora eu vou aposentar isso aqui. Eu encontrei descanso, prosperidade, alívio. Ele tinha vencido o poço do entulho, tinha vencido o poço da discussão, da inimizade. Se recusou a beber as águas do diabo, e agora ele encontrou a prosperidade. Quantas pessoas, quando encontram a prosperidade, viram até as costas para o Senhor, né? Eu lembro de um exemplo de um homem que ele pedia: pastor, ora para mim comprar um carro.
Se para que é esse carro? Para buscar os irmãos em casa, os irmãos que não têm carro, eu pego, trago na igreja, e pego e levo, e trago e busco. Domingo o senhor vai ver, eu preciso comprar esse carro. Então Deus arrumou um trabalho para ele lá, ele comprou o carro. Aí no primeiro domingo o cunhado queria ir pescar, no segundo domingo a sogra queria ver uma filha dela que morava em outra cidade, no terceiro domingo ele estava com vontade de tomar um banho de rio, que fazia anos que ele não ia tomar, e no quarto domingo ele arrumou um jogo de bola para ir, e no quinto domingo fundiu o motor do carro, chegou na igreja o irmão e pediu: pastor, agora eu queria que o senhor orasse para reformar o motor desse carro. Mas você já comprou, irmão? Já? É que nunca mais vi você, não conseguimos mais conversar com você, depois que você comprou esse carro parece que você largou de Deus. Muitas pessoas, quando encontram essa água, elas bebem um gole e dizem: oh, delícia, eu vou comemorar lá fora essa água tão gostosa. Muitas pessoas, quando as coisas estão bem, esquecem que essa mão precisa se unir a essa, e daí o macete vem. Você completa quando dobra os dois joelhinhos, põe eles no chão, e uma mãozinha grudada na outra, e as duas perninhas assim, ajoelhadinho. Esquece de orar, se afasta de Deus. Você quer ver alguém orar com poder? É na dificuldade. Quando o negócio está feio, meu irmão, mas quando encontra aquela água boa, sombra e água fresca, toma um balão, nem precisa ser gelada, pode ser lá no fundo do poço. Isaac podia ter feito isso. Isaac não tinha mais agora um inimigo dizendo para ele: sai, deixa essa água, sai daqui, Isaac, deixa essa água, porque senão nós vamos guerrear com você. Teu pai era bravo, teu pai com 318 destruía os reinos. Talvez disseram para ele: você não, você é um calça curta. Mas Isaac olhou para aquele poço e disse: eu não vou parar de cavar. Quantas pessoas vão deixando a intimidade com o Senhor, quando Deus abençoa elas em alguma área que ela tem necessidade? Parece que a gente, daí as pessoas têm uma intimidade tão grande com Deus, que se bobear um pouquinho já dá uma ordem para Deus, diz: Deus me dá isso, Deus me abençoa, Deus, essa água não está geladinha como eu gosto. Isaac podia ter feito isso. Quantos líderes, quando tem 5, 6 pessoas na célula dele, ele para de visitar? Ele disse: já está bom, Senhor, obrigado. A minha esposa tinha 3 células, tinha umas 80 pessoas, 90 nessas 3 células. Eu tinha mais devagarão assim, tinha 3, mas tinha só uns 70, 80. Mas para chegar a esse número eu conversei com 300. Eu orei por muita gente. Eu busquei muitas pessoas. Sabe, eu vejo algumas pessoas, às vezes elas dizem: pastor, eu tenho orado por essa pessoa, clamado muito tempo. E aí hoje eu arrumo as cadeiras, a minha cadeira e a dela, e ela não veio. Diz: está com um pensamento de derrota mesmo, ela não podia vir. Amados, a água da prosperidade, ela só faz a gente vencedor se a gente não parar de cavar, buscando mais dessa água. Isaac não para.
ele tinha água, tinha paz, mas ele tinha uma relação com seu pai e ele volta para o lugar de onde o seu pai tinha saído. E ele vai lá para Berseba. Berseba é lugar de juramento de aliança. E nesse lugar de juramento e de aliança, então Deus vem e fala: Isaac, eu sou o Deus do teu pai Abraão. Você não vai ter problema. Não por causa de você, mas por causa do teu pai. Quando ele entende o valor dessa relação com Deus, a importância, sabe o que Isaac vai fazer? Ele podia dizer agora: eu fiz Deus, por causa do meu pai vai me abençoar. Sabe o que Isaac faz? Ele sai, junta pedras e constrói um altar e oferece sacrifício a Deus. Seu pai, Abraão, foi um homem próspero, mas nunca ficou longe do altar do Senhor. Quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, vai para a terra, e quando Deus chama e diz para Abraão: Abraão, essa é a terra, Deus termina de falar, ele vai catar pedra, juntar, construir um altar e oferecer sacrifícios para Deus. Quando Deus diz: essa cidade vai ser tua, Abraão, ele vai lá, constrói um altar e oferece sacrifício a Deus. Quando Deus mostra outra cidade, ele constrói altar, constrói altar. Isaac lembra que seu pai construía altar e tinha um relacionamento íntimo com Deus. Então ele constrói o altar e adora a Deus. E ele disse: eu vou armar minha tenda, a minha casa nesse lugar, perto do Senhor, onde o Senhor mora, onde o Senhor se agrada. Amado, você desce para morar na igreja, ai que delícia isso! Você desce para morar aqui. Você ia estar o tempo inteiro aqui na casa de Deus, na presença de Deus, poder adorar, levantar de manhã, vir para o altar e orar e agradecer, e o ministério de louvor aqui louvando para você, você ouvindo. Isaac disse: eu não quero ficar nunca mais longe disso, porque ele tinha perdido o hábito de construir altares. Seu pai tinha ensinado, tinha mostrado para ele: constrói altar, constrói altar, constrói altar, porque quando constrói altar, a prosperidade vem. O Senhor olhou para ele e disse: Isaac, é por causa do teu pai que eu estou fazendo isso. Quantos de nós estão vivendo a unção da oração incansável de uma mãe? Quantos de nós estão sendo libertos de dificuldades e problemas porque um pai está jogando seus joelhos no chão? Quantas pessoas estão aqui hoje porque um líder não dormiu noites e noites orando por você? Quantos líderes tem aqui porque os pastores oram, porque os pastores buscam, porque os pastores clamam? Nós precisamos olhar para as pessoas que oram por nós. Ninguém vai prosperar se não construir altares. Cada vez que ele furou um poço, que ele não construiu um altar, chegava alguém e dizia: esse poço é meu, vai embora daqui, Isaac. Mas quando Isaac constrói, ele diz: vou oferecer sacrifício. Estava dizendo: é a intimidade que eu quero com Deus, é me aproximar mais que eu quero de Deus. Ele tinha um inimigo que se chamava Abimeleque. Era um inimigo do passado. Era o líder daquele povo que tomava os poços dele. Era o rei daquele povo tomador de poço. Abimeleque olhava, talvez ele mesmo dissesse: vai lá tomar o poço dele.
Ele achou água de novo. Vamos aproveitar a unção dele. Tira ele daí. E ele saía. Não via uma reação. Dava outra face cada vez. Deus abençoava porque ele tinha um pai que construía altares. Então Deus chama ele e diz: filho, se você tiver intimidade comigo, a coisa vai ser diferente contigo. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo por causa do teu pai. Mas aí então, quando ele constrói o altar, o inimigo não tem mais força sobre ele. Aí Abimeleque pega 2 saca-prato dele lá, orelha seca, era o chefe lá que ele tinha lá junto com ele, e diz: vamos lá falar com esse Isaac. Aí eles chegam, olham para o Isaac, diz: Isaac. O Isaac olha para ele bravo, diz: o que é que vocês vão fazer aqui? Vocês já me expulsaram de lá. Quando eu prosperei, vocês me expulsaram, eu cavo, vocês tomam meus poços. Mas ele disse: Isaac, não tem jeito contra você. Não tem como brigar com você. Tem uma coisa diferente na tua vida. Tem um poder que eu não sei de onde vem. Tem alguma coisa diferente naquele homem, naquela mulher que comprou o altar. E tem uma vida de consagração. Tem alguma coisa diferente. Sabe o que as pessoas dizem? Tem uma unção, tem um brilho no rosto, o olho dele é diferente, tem um sorriso diferente. Ah, essa moça, como ela é bonita, como ela é diferente. Olhe os olhos dela. É uma moça que você precisa olhar para ela com os olhos para casar. Quantas moças têm orado, clamado, pedido, e a vida delas foi transformada porque elas buscaram. Aquelas pessoas que buscam Deus têm abençoado. Isaac era alguém que buscava. Agora ele aprendeu a construir altares que o seu pai tinha ensinado e ele não fazia mais. Agora ele aprendeu a ter intimidade com o Senhor. Agora ele aprendeu que é no culto o lugar, que é na célula, que é servindo a Deus, que é buscando o ministério. Então o inimigo disse: Isaac, eu quero fazer uma aliança, eu não quero brigar com você. Ah, quando eu e você construir altares, quando a gente não der só uma glória a Deus na igreja, quando o feijão queimar, glória a Deus. Quando não tem carne, glória a Deus. A passa da glória a Deus quando não tem carne. Daí de novo, glória a Deus. Nós precisamos dar mais glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse homem olha para Isaac e diz: eu não posso, eu não te entendo, eu não consigo. Quantas pessoas você conhece passam por dificuldade, a geladeira vazia, sem dinheiro no banco, passam por dificuldades seríssimas, saúde, sem remédio, mas não deixa de orar, não deixa de ter seu cantinho de oração na sua casa. Quantos homens você conhece que levanta às 5 horas da manhã e ora, e ora, e ora, e ora, e ora, todo dia, não cansa, enquanto os outros estão sendo abençoados, já ele está ali orando, porque ele está construindo uma casa sobre a rocha, ele está construindo altares para ele, para a esposa, para os filhos, ele está mudando a história de toda a sua descendência. O DNA desse homem vai ser abençoado, o DNA desse homem vai ser diferente, e um dia ele vai se levantar naquele altar, e vão olhar para ele, vão dizer: eu quero ser igual a ele. Isaac podia estar com medo de Abimeleque, mas era Abimeleque agora que tinha medo de Isaac. Eu disse ontem, hoje, não lembro, Davi olhou para Golias como um homem de Deus olha.
tinha 30 mil lá, tudo frouxo, mas veio Davi, pequenininho, recém-saído da adolescência, olhou para ele e disse: não é o tamanho daquele que fez, é o tamanho do meu Deus. Abimeleque olhou para Isaac e disse: vamos fazer um trato, vamos fazer um juramento de paz. Eu quero prosperar igual você, eu quero me dar bem na vida igual você, eu quero ser um líder de célula igual você, eu quero ganhar muitas pessoas para Jesus igual você, eu quero assumir meu chamado, eu quero ser um pastor, eu quero mudar a história dessa cidade, eu quero contribuir com a mudança dessa sociedade. E eu costumo dizer, me perdoe, mas eu sempre tenho dito isso, que quem muda a sociedade é a igreja, somos nós que mudamos a sociedade. Deus nos pôs por governo nesse lugar, em todos os lugares. Deus não nos pôs por cauda, mas parece que a igreja está por cauda, enquanto deveria ser governo. Então Isaac serve um jantar, conversa. No outro dia de manhã, ele se perdoa. E aquele homem vai embora na paz. Para Isaac estava uma beleza. Podia ir dormir. Agora ele tinha encontrado o poço, mas não tinha mais contento. O inimigo dele tinha se arrependido, consertado, tinha água, tinha construído um altar e morava do lado do altar, armou a barraca dele do lado do altar, ali ele oferecia sacrifício. Deus amava ver ele oferecer sacrifício. A palavra diz que quando Noé ofereceu o sacrifício, quando ele chega na terra que ele ia formar lá o povo de Deus, então ele com seus filhos chega na terra, ele vai lá, constrói um altar, oferece sacrifício, e o aroma e a fumaça, tudo vai para o céu. Deus diz: Noé, você é fera demais. Eu gostei demais de você, Noé. O erro de Noé foi porque daí ele foi comemorar com vinho e encheu o pote. E aquele diz a palavra que aquele dia ele bebeu mais que os outros dias. Isaac não vai comemorar com vinho como Noé. Quando Abimeleque vai embora, o povo de Isaac continua falando posse. E no mesmo dia que Abimeleque foi embora, os empregados de Isaac chegam e dizem: Isaac, achamos água. Cavamos para a direção certa. Aleluia. Quando nós construímos um altar, a nossa história muda. Quando a nossa vida for um altar, quando a nossa casa for um altar, quando deixar de ser um lar, quando deixar de ser um prédio para ser um lar, então a nossa casa vai se transformar. E quando nós transformar a nossa, nós vamos transformar de A, B, C. Mas o que nós aprendemos com a crise? A primeira, nós não podemos parar de crer. Tem dificuldade? Tem. Mas para aquele que persevera vai vencer, e é certo que vence. Segundo, só supera aquele que continua cavando. Quantas pessoas você conhece que começam bem enquanto a terra está fofa e macia, e à medida que desce um pouquinho, o caboclo vai cansando, desanimando, desistindo, vem para a igreja e está tudo bem, glória a Deus, sai um milagre e está tudo dando certo, mas aí o pastor diz: quem quer ir para o encontro e vai, recebe, sai transformado, curado, liberto, sarado.
e não tem mais ferida, só tem aquela cicatriz do passado, mas nem lembra mais daquilo, e ele está dando glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus. Aí chama ele e vai dizer: olha, Deus quer usar você, vamos começar, vai para as classes. E aí o caboclo vai arreando o carrão. O poço secava de joelhos. Você precisa se ajoelhar, pegar o teu cavador e ali com os teus joelhinhos dobrados. Uma irmã disse: eu orei 14 anos para a conversão do meu marido. A pastora Lucia orou 17 anos para a conversão da cunhada dela. E se ela tivesse parado e desistido? E se ela tivesse se cansado no meio do caminho? E quando estava difícil, olhava para ela, parecia que agora vai, e ela dizia: não, eu não quero mais, eu vou para aquele outro negócio, eu vou abotoar fazer aquelas abotoadas, orar aquelas coisas, rezar aquele negócio repetido, e ela não parava. Aí o marido dela dizia: não, você não muda de igreja e de religião, mas ela continuou cavando. Você quer mudar a história da tua casa, você quer ganhar teu marido, tua esposa, teus filhos, então você precisa usar aquilo que Isaac usava, um cavador, e ficava cavando poços com os joelhos dobrados no altar, clamando: Senhor, vem, abençoa, vem, muda, vem, Senhor, eu quero ser melhor primeiro para poder merecer um crente ao meu lado. Segundo, não entre em contenda. A contenda nos afasta de Deus. Deus quer nos dar água de prosperidade. Quando alguém vier brabo, não é fácil. Saia. É tão fácil brigar no trânsito, né? Com o carro, e joga o carro em cima do outro, briga, e bozina, xinga, elogia, fala um monte de coisa, né? E às vezes está lá atrás uma cruz, assim, um peixe. Tem um peixe no carro, o cara está aqui, e buzina, e dá o peixe atrás. Terceiro, Isaac tinha um coração sarado. Não tem como cuidar de gente se nós não tiver nosso coração sarado. Não tem como cuidar de uma família se nós não tiver nosso coração sarado. Não tem como fazer uma mulher feliz, homem, se você for doente. Não tem como fazer um homem feliz, mulher, se você for doente. Se você quer um casamento, a tua felicidade vai terminar no cartório. Nós precisamos erguer altar de oração. Nosso coração precisa ser maleável, aceitar, orar. Nós precisamos ter sede de Deus, porque Isaac aprendeu a ter sede de Deus. A viúva não tinha outra alternativa, só um milagre. Então o profeta diz: vai buscar vasilhas, vasilhas que você conseguir, e traz essas vasilhas vazias. Então começa a derramar o azeite. Quando encheu todas as vasilhas, então parou de correr o azeite. Nós precisamos se colocar diante de Deus como vasilha vazia, porque senão não tem mais o que derramar sobre nós. Para quem já tem tudo, porque Deus vai abençoar. Wesley disse que
Se você não tem nada para pedir perdão antes de tomar ceia, ele disse: peça perdão por tua arrogância, por você não reconhecer que você é fraco, capaz de errar. Claro que nós erramos. Claro que não é difícil para nós pedir perdão. Claro que nós precisamos ser consertados. Como Deus vai derramar sobre alguém que não aceita, que não permite, que não quer ser tratado? Isaac estava bem, mas ele ficou melhor quando ele entendeu que ele estava errado. Ele não agredia, ele não brigava, mas ele não construía altares. Construir altares é dizer: eu quero intimidade a qualquer preço, a qualquer custo. Hoje no congresso nós pedimos quem levantava a mão, quem queria lutas. Fiquei eu e mais uns 5, 6. Eu concordo que assusta, mas depois no final todo mundo pegou sua parcela, uns 2 fardos cada um de luta, e levou para casa e está destrinchando esse negócio. O quarto é o testemunho de Isaac. Se Isaac tivesse agredido Abimeleque, xingado as pessoas que trabalham com ele, você acha que Isaac ia ter autoridade para Abimeleque chegar lá e dizer: tem Deus em você aqui, tem um negócio diferente em você? Mas porque ele foi manso, então Abimeleque foi lá e olhou para ele: o teu testemunho, Isaac, está me convencendo. Não que eu goste de você, mas eu gosto do jeito que você faz, porque você é diferente. Deus está fazendo alguma coisa diferente através de você, e eu não quero ser inimigo de alguém assim. Eu pedi para o João dar o testemunho ontem, e ele, em outras palavras, ele confidenciou que ele ficava tirando sarro da minha carne. Ele, por tabela, assim, ele fazia umas perguntas como se ele não conhecesse, e ele tinha sido de uma outra igreja, e ele disse que ele se embasava na Bíblia, e eu, assim, meio bonachão, meio desajeitado, ele olhou e disse: aí está mole para o Vasco. Até para o Vasco estava mole, o Vasco, o Inter, tudo esses timão, né, que estão lá embaixo. Aí o João olhou para mim, experimentou 1, 2, 3 vezes. Eu realmente não tinha capacidade, conhecimento, cultura bíblica para debater com ele. Mas enquanto ele estava rindo de mim, eu estava cavando um pocinho para ele. E eu falava o nome dele para ele. E eu sabia que um dia ele ia mudar, porque Deus tinha pedido: persevera, filho, cave, filho, busque, filho. Ele vai mudar, ele vai conhecer o Senhor, ele vai ser uma bênção, ele vai ser esse pastor bênção que ele é. Amados, eles querem olhar para como nós vivemos. Um dia Isaac olhou para o céu e Deus falou para ele: eu sou Deus de Abraão, viu, Isaac? Então ele constrói o altar, ele muda de vida, passa um tempo. Um dia o filho dele, Jacó, aí Jacó está lá, cheio de traquinagem, fazendo um monte de coisa errada, mas ele resolve se consertar. E aí Deus vai visitar agora o filho de Isaac. Sabe como ele chega? Ele não diz para ele: eu sou o Deus de Abraão, teu avô. Ele diz: eu sou o Deus de Isaac,
porque Isaac tinha vencido, perseverado, prosperado no Senhor, construído altares, trazido a família dele para junto de Deus, e agora o filho dele estava sendo transformado, porque Deus estava olhando para Isaac e disse: eu sou o Deus do teu pai Isaac. Glória a Deus. Jacó estava longe de Deus, mas o pai dele não. O vale não é o nosso lugar. Nós somos para ficar na terra. Deus disse: esse modelo não é meu. O meu modelo tem os meus filhos na frente. Mas também ele disse aos meus filhos que andam em humildade, que servem sem olhar quanto vai ser o benefício, que olham para alguém que está caído e não perguntam qual é a história, o testemunho dele. Não olham para aquela pessoa como um mendigo, olham para alguém que está passando um tempo difícil. Eu, por muitos anos, eu fui alcoólatra. Fazem 20 anos que eu não bebo nada. Amém. Alguns dizem: eu sonhei, eu nunca sonhei com bebida, com nada. Eu só tive pesadelos daquela vida miserável. As pessoas olhavam para mim e diziam: é um pobre coitado. Ou diziam: é um bêbado sem vergonha. Deus dizia: é alguém que está doente, que precisa de uma mão que se estenda para ele, ajude ele a sair dessa dificuldade, desse problema. Muitas pessoas vão para as clínicas. Eu fui através da minha esposa para o Senhor. Nossa relação passava por dificuldade, porque eu tinha dificuldade em deixar a bebida, era muitos anos. Mas eu não deixei de desejar a mudança e lutar por ela, e paulatinamente dentro da igreja, em algum tempo eu estava liberto e pude testemunhar. Glória a Deus. Os meus amigos que frequentavam comigo os mesmos lugares estão todos convertidos. Amém. Estão convertidos porque eu cheguei a eles? Não. Porque eu levava eles para a minha casa. E eles olhavam para mim e começaram a ver como eu vivia. E o último, depois de muitos anos, 5 casamentos, tudo destruído, um profissional do mais alto nível, competentíssimo, referência para muitas pessoas do Ministério de Justiça do Brasil. Um dia ele chegou tremendo, depois que eu levei ele várias vezes para internar e cuidar em outros lugares, levei para São Paulo, levei aonde ele queria ir, eu levava. Aí um dia ele chegou e disse: compadre, me ajuda, eu não consigo mais. Eu disse para ele: você quer tomar do mesmo remédio que eu tomei? Ele disse: quero. Foi o último dia que ele bebeu. Glória a Deus. O vale não é o nosso lugar. Nós somos muito vulneráveis no vale. Nós precisamos ir para a montanha. Moisés era chamado para a montanha.
cuidar de pessoas, dar a nossa vida por pessoas, se apaixonar por cuidar de vida, renunciar às coisas materiais para servir a Deus. E aí depois ter um projeto que seja para a vida inteira, que não seja um fogo de palha, que não seja um tempo curto. A primeira coisa que precisa é não buscar o reconhecimento. Eu gosto quando vocês me abraçam, porque eu gosto de carinho. Eu gosto quando as pessoas vêm na nossa igreja e dizem, vem para a tua igreja. Eu gosto porque vem para a casa de Deus. Mas eu gosto quando as pessoas dizem, ai que bom, gostei da palavra. É assim mesmo. Todos gostam. Mas eu faço igual o pastor Mano me ensinou. Ele disse, eu escuto, mas não acredito. Se eu acreditar, eu vou achar que sou eu. Um dia, um casal, depois de 50 anos de missão na África, se aposentam e vão para casa. Eles entram no navio e aí a mulher feliz, o homem feliz, tinham servido 50 anos, já era tempo de aposentar. Dei um descanso. E eles naquele navio, e o marido começa a imaginar como seria quando chegariam no porto da cidade deles. A mulher mais sóbria, contida, e eles chegam e ele olha para fora do navio e ele vê lá embaixo uma banda, papel picado, festa, fogos, tá, toda aquela alegria. Ele chama ela, vem cá. Ele diz, olha tudo para nós. Deus é bom demais. Olha o que ele preparou para nós. Mas aí todos vão descendo, e ele era o missionário. O missionário não anda de primeira classe. Ele estava na terceira classe, mas primeiro desce os camarotes, os lugares apropriados, daí a primeira classe, daí a primeira executiva, daí a primeira classe, daí a segunda classe, a terceira. Quando chegou a vez dele, ele desceu, ele olhou, só tinha os papéis picados no chão, a banda já tinha ido embora, não tinha mais ninguém lá para esperar o missionário chegando em casa. Ele fica triste, mas toma um táxi e vai para casa. Ele diz, a festa, estamos esperando a gente lá em casa, para quê? Lá em casa vai ter festa. E eles devem ter feito um bolo, aquele bolo de amendoim com recheio de doce de leite que eu amo. E aí ele chega e não tem ninguém na casa dele. Aí ele olha para a esposa e começa a ficar triste. Ele diz para ela, que é que Deus permitiu isso? Cadê as honrarias para o missionário? Cadê as honrarias para o líder de célula que juntou aquele caído? Cadê as honras para o pastor? Quantos anos dedicado a pessoas? Quantos anos comendo mal ou mais ou menos? Quantos anos passando dificuldade num país distante, longe da sua família? As pessoas foram morrendo e ela não pôde se despedir. Cadê Deus? E ele sai nervoso e vai caminhar pela rua. Diz, nem aqui em casa não tem ninguém nos recebendo.
Ele sai pela rua e caminha. Depois que ele se acalma, volta para casa e diz: e aí, o que é que teu Deus falou? O meu Deus falou para te avisar que aqui não é a nossa casa. E a festa que Deus tem preparado lá no céu. Amém. E para poder chegar no céu, precisa intimidade com Ele toda a vida. Precisa construir altares todos os dias. Precisa olhar para o perdido, para o caído. Precisa amar de tal forma a desejar da outra face. Para ir para esse lugar de descanso, precisa ser alguém que persevera todos os dias, que não para, que não cansa, que não desiste, que não olha para os lados, que não se importa com a perseguição. Alguém que assume a sua postura de crente. Alguém que se propõe a ganhar. Alguém que está sofrendo como um dia nós sofremos. A igreja não é um lugar para reconhecimento. A igreja é o lugar de pessoas que querem construir o altar, levar pessoas a experimentar as coisas que você tem vivido, mas com perseverança. Deus não quer que a gente beba água de destruição. Deus quer que a gente beba do poço da prosperidade bíblica. Não é a prosperidade financeira, mas ela faz parte da prosperidade bíblica. E Deus está de acordo com a nossa necessidade e capacidade de receber. Deus está procurando pessoas que querem ver suas células cheias de pessoas. Quanto pior, melhor. Deus está procurando pessoas que querem transferir a felicidade, parte da felicidade que elas têm vivido para outras pessoas. Deus está procurando uma igreja que adore, que ame, que sirva de forma a não olhar para o reconhecimento. Para isso Deus quer pessoas perseverantes, com domínio próprio, que possam usar a sabedoria que vem dele para transformar a história de outras pessoas. Tem pessoas precisando muito mais do que nós temos precisado. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos. Que você começasse a refletir. Como seria a tua reação se você estivesse no lugar de Isaac? Começa a refletir se ia ser com essa mansidão. Começa a refletir se no lugar de Isaac você ia perdoar assim tão fácil, igual ele perdoou. Também eu queria que você refletisse sobre construir altares. Construir altares é uma vida de graça. Quando Deus mandou que Josué pegasse seu povo e atravessasse o rio Jordão, ele disse: a água vai na frente, e a água vai parar de correr a partir do momento que eles puserem o pé na água. Então a água vai parar de correr.
E daí vocês constroem um altar dentro e constroem um altar fora. Deus estava dizendo que o altar dentro é dentro do nosso coração. Nosso coração precisa ser um altar onde o Senhor gosta de estar, se sinta bem, tenha paz e alegria de estar. E o altar fora é para que as pessoas possam olhar, ou seja, o nosso testemunho. Eu sei que essa cidade vai ser referência ao Evangelho, e essa igreja vai ser o esteio dessa referência. Hoje nós profeticamente plantamos nossas bandeiras em cada bairro dessa cidade. A bandeira está plantada. E o Senhor diz que para acontecer, Ele está buscando pessoas como Isaac, que queiram plantar, construir um altar em cada um desses lugares, mas começando pelo seu altar interior. Um dia Abraão foi referência para Isaac, depois Isaac foi referência para Jacó. Hoje você vai ser a referência para aquelas pessoas, e é a referência para aquelas pessoas que estão lá fora. Uma igreja que ora, prospera e transforma a vida da sociedade. Um homem que ora, muda a história da sua família. E eu queria desafiar você enquanto você ouve esse louvor. Se você desejar mudar a tua história como a de Isaac mudou quando ele começou a construir altares, hoje o Senhor te desafia a vir para o altar do Senhor, abrir teu coração e dizer: eu quero mudar a minha vida através da minha intimidade, da construção de altares. A minha intimidade vai gerar um novo testemunho em mim, e esse novo testemunho vai impactar outras pessoas. Eu não tenho buscado reconhecimento, eu quero apenas do Senhor, do Senhor, do Senhor, do Senhor, para mudar a minha história, e a minha história, o meu testemunho contagiar a vida de muitas pessoas. Se você sentir desejo de mudar a história, não só da tua vida, mas das outras pessoas, construir um altar para ter paz, alegria, felicidade, para que o inimigo saia e deixe de ter poder sobre você. Você pode se levantar do teu lugar e vir para o altar. Você tem liberdade, mas se você tem dificuldade em acreditar, então o inimigo vai continuar tendo autoridade sobre você. Creia, Deus quer mudar a tua história através da construção de um altar interior em você, e você vai mudar a história dessas pessoas. A tua luz acendeu meu coração, eu pude ver em meio à escuridão tua presença. Talvez tenhamos anos de esses anos de igreja, nós damos certo ar de conformismo. Isaac estava perto do seu pai, tinha visto quantas coisas ele fez, mas a principal ele não